Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência é seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle e nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Dessa vez estou aqui para fazer algo diferente. A pedidos dos alunos do treinamento operacional, sempre que possível, irei fazer uma análise semanal de mercado. E claro, com aquela pegada da venda da volatilidade. Se vocês curtirem, me avisem, que aí eu faço toda semana. Aproveite. Então, vamos começar aqui pelo nosso índice Bovespa. Vamos começar a partir de janeiro. É possível você ver que o Bovespa ele entrou em tendência, uma tendência de queda aqui no início de janeiro, que foi até março, e depois ele reverteu para uma tendência de alta. E agora ele se encontra encaixotado aqui. É importante que você veja que, na verdade, essa linha aqui, que eu vou até colocar ela mais grossa, ela, na verdade, ela já vem desde antes da pandemia. Desde antes da pandemia, né, que foi aqui o topo, antes da gente ter aquela queda, que ela foi construída e já foi testada. Você pode até considerar como um teste isso aqui, que foi lá e voltou, mas de uma forma bem clara nesses dois pontos, e ela continua, então, sendo uma resistência muito forte, até hoje, né? E é muito curioso como os movimentos do mercado eles acabam obedecendo a certos padrões. Você vê aqui como houve esse rompimento da linha de tendência de baixa, né? E se houve uma espécie de pullback, foi e voltou e entrou em um novo canal, até entrar em um caixote, né? E para nós que vendemos volatilidade, é sempre muito bom esse caixote. Quando a gente olha, então, de mais perto aqui o que aconteceu nessa última semana, a gente percebe que foram 9 pregões seguidos de queda, mas é importante você ver que esses 9 pregões, e nós ainda podemos colocar mais esse grande candle negativo aqui, 10, todos eles foram dentro de poucos candles. Então, na verdade, essa correção ela está indo de forma muito fraca. Inclusive, quando os mercados têm sido abertos, o mercado ele abre de forma positiva e vai caindo, que, aliás, é uma característica muito típica dos mercados em geral. A gente vê pelos estudos que o mercado, normalmente, ele sobe quando o mercado está fechado. Então, é muito comum você abrir com gaps positivos e depois o mercado ele ir devolvendo. E eu posso dizer que ele acabou adquirindo muito essa característica. E para a gente foi ótimo. Nós estamos aí já há quase 3 meses no mercado andando de lado. Você, quando olha mais para trás, né, e você observa esses 2 grandes momentos que ocorreram, né? Essa queda aqui foi muito fruto de um ambiente político considerado, interpretado pelo mercado como extremamente negativo. Havia uma preocupação muito grande em relação ao arcabouço fiscal, se haveria um mínimo de comprometimento em relação a se ter algum ajuste fiscal, mas, na minha opinião, houve um exagero. Houve um exagero aqui, no caso, aqui, quando o Ibov chegou aqui, nesse momento aqui, a 96 mil pontos. Tá? Se estava já precificando o mercado como se fosse a Argentina. Eu não sei se eu não tenho nenhum viés político, mas eu achei muito exagerado isso aqui. Havia uma percepção, né, de que o Brasil ia para o buraco. Então, eu até montei, como eu já mostrei em outros vídeos, várias zebras nesse momento que estava aqui. Quando, então, o mercado ele expandiu fortemente. Então, você vê aqui que ele expandiu 23% em 61 dias, né, o que explica a gente estar nessa consolidação de muita gente realizando lucro. Se você está muito preocupado, né, com o que aconteceu aqui, que o mercado vai continuar caindo, ele está com um ótimo suporte aqui. Você vê aqui quantas sombras tem aqui nessa região. Uma sombra, uma pequena sombra aqui, 2, 3, 4, 5, 6, bateu e voltou aqui, 7, bateu e voltou, quer dizer, você só deveria ficar preocupado se passar dessa resistência aqui, ou pelo menos dessa região que está aqui, que aí sim poderia estar se revelando algo muito mais do que apenas uma consolidação. Você, quando olha aqui para o gráfico semanal, você vê aqui que ele nem sequer bateu na média móvel de 13 dias.
Então, quando você olha aqui do que está acontecendo, você vê que ele está apenas tendo uma pequena correção, ou seja, esse candle aqui, ele está dentro de um viés de correção. Não há nada ainda, você vê aqui todas as médias móveis, né? Olha que eu botei média móvel aberta aqui. Todas as médias móveis estão viradas para cima. Então, isso não impacta em nada a atual tendência, que passa a curto prazo para um momento de consolidação. O que explica nós termos ficado aí 9 dias com essa característica aqui, né? Você pode botar na conta que houve algum ruído político? Até pode, porque todos aqueles projetos, né, que nos primeiros 6 meses o governo estava cantando como vitória, eles deram uma travada. Mas eu imagino que isso não deve ficar do jeito que está, mas claro que isso não agrada. Mas não foi essa a razão pela qual tivemos dias seguidos tão negativos. Eu atribuo muito ao investidor estrangeiro, né? Então a gente tem que entender que o investidor estrangeiro ele está preocupado com outras coisas. O investidor estrangeiro foi aquele que investiu quando o mercado estava aqui na baixa e todos os locais estavam negativos, né? Agora que os locais começaram a ficar positivos, o investidor fugiu. Mas por que o investidor deu uma saída forte aí na última semana? Por conta disso aqui, dos títulos do governo americano. Olha só o que aconteceu. Chegando quase a 5% no de 2 anos, no de 5 anos também, com um valor crescente. Então, quando eu pego lá, né, o meu celular e vejo que os títulos estão subindo, eu já sei que vai dar M, não vai dar bom. Olha só, hoje 10 anos. Então, nós tivemos crescimento nos juros americanos de 2 em toda a curva. E quando acontece isso, o capital estrangeiro sai. E quando o capital estrangeiro sai, quem é que mais sofre? É a nossa bolsa, que depende do ímpeto dos estrangeiros. Então fica tranquilo que não é nada aqui a nível nacional que está justificando. Não acho, até mesmo a questão política aí, que falta ainda aprovar, são detalhes que faltam aprovar. O arcabouço fiscal está na reta final lá na Câmara. Nós tivemos aí a reforma tributária, que foi uma grande surpresa positiva. Nós tivemos o IPCA, que o núcleo ele veio melhor que o esperado. Então, o mercado, dá para se perceber pela forma na qual os movimentos acontecem todos os dias, que o mercado está positivo, ele abre positivo. E depois ele vai cedendo, né? Cedendo pela venda dos estrangeiros. Então, os locais estão positivos. E isso não é um detalhe, isso é muito importante. Quando a gente, então, vem aqui e olha para o dólar, a gente vê que ele definitivamente estava numa tendência de baixa até nesses últimos dias, quando então ele lateralizou. Então ele deu uma encaixotada aqui, que foi o que aconteceu nesses últimos dias. A gente então, quando vê as nossas curvas de juros, a gente vê que que a ponta mais curta, ela está francamente em baixa, renovando mínimas. Então a gente viu essa semana essa renovação de mínimas, o que não aconteceu nas taxas mais longas. Por que não aconteceu nas taxas mais longas? Porque houve essa ruptura também, essa lateralização aqui. Porque o mercado ele está temeroso de que esse governo, por estar menos comprometido com a inflação, e houve até uma parte de que interpretou que o voto de Minerva, do Campos Neto, em vez de dar credibilidade à decisão do Copom, na verdade, arranhou um pouco a credibilidade por se achar que ele estaria sofrendo essa pressão política. Então, a curva longa ela se estressou um pouco, de fato. E é isso que está dizendo aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente teve o IPCA, o núcleo do IPCA, dando mais razão à decisão do Copom. Então, o mercado ainda está muito positivo. Vale a pena a gente também entrar um pouquinho em Petrobras, porque ela tem um grande peso no índice, então a gente vê também que a Petrobras ela continua dentro de uma tendência de alta. Tá? Apesar de aparentemente ela ter encaixotado aqui, a gente quando pensa numa curva de uma linha de tendência, ela ainda está nessa curva de linha de tendência, e veja como ela fez questão de respeitar nos últimos 5 pregões essa curva. Muito interessante com certeza, aqui a Vale, né, que também tem um peso, e isso também ajuda a explicar o que aconteceu nessa última semana. Veja só o que aconteceu aqui. É muito difícil a gente pensar em nossa bolsa subir quando a gente tem a Vale empurrando para baixo. Ela virou uma âncora da bolsa, né? Mas qual é a boa notícia para quem fez zebra? A boa notícia é que quanto mais a Vale cai, menor a chance dela continuar caindo. Então, ela não
ela está com um suporte violentíssimo aqui. Se ela passar desse suporte, eu vou entrar rasgando comprando zebra. Eu mesmo vou comprar zebra. Né? Se ela ir lá em direção aos 60, eu estou louco para comprar uma zebra a 60 preço de Vale. Mas enquanto não faz isso, eu fico só observando aqui. Não porque eu tenho nenhuma posição aberta na Vale, mas porque ela tem um peso forte no índice. Quando a gente vai para a venda de volatilidade, é sempre muito importante a gente não vender volatilidade em época de divulgação, né, de resultados. Daqui, o site da Infomoney, que até agora foi o que provou ser mais confiável. Então, a gente vai acompanhando, né? E a gente tem ainda muitas empresas ainda à espera de divulgação. E a gente vai contando os dias aqui para as empresas que normalmente a gente vende volatilidade serem liberadas. Então, a gente tem aqui Itaú, que liberou, que é uma ótima empresa para venda de volatilidade. A gente tem a Eletrobras, a gente tem a Engie, que foi liberada. A gente tem a Gerdau, né, também de novo aqui, a Gerdau, que a gente também negocia nesse ticket. Banco do Brasil, temos a Eneva, a Equatorial, a Sabesp. Esquece essa aqui, já passei. Então, quando a gente entra o vendaval para venda de volatilidade, a gente começa a ver as oportunidades. Quais são as melhores oportunidades? Segundo o fechamento de sexta-feira, tá? É sempre importante eu frisar que aqui nada é uma recomendação. Claro que a gente tem o nosso analista de CNPI que está sempre assinando os nossos alertas. Então, a gente vê nessas primeiras posições aqui duas empresas muito boas para venda de volatilidade, até com valores bem altos de VV, que é o caso da Energisa e a QTL. A QTL já está liberada para venda de volatilidade. Fizemos vários alertas, né? A gente, quando faz o alerta, vou mostrar para vocês aqui os nossos alertas. Então, nós fizemos alerta, primeiro a gente divulga os resultados, fizemos alerta em Eneve, Equatorial, Rail, QTL, que a gente corrigiu depois, a EGE. Fizemos um alerta no BOVA, porque o BOVA é uma ETF, é sempre muito bom quando o BOVA sinaliza, a gente coloca as operações aqui, eu coloco as minhas operações pessoais. Tivemos alerta no Itaú, né? Na CEMIG, e aqui essa demonstração de resultados. Tudo isso acontece dentro do grupo VIP. O nosso chat é muito intenso. O dia inteiro a gente falando ali, compartilhando, trocando ideia dentro do nosso operacional. Temos também um lugar de discussões avançadas, onde a gente discute neutralização em posição, mais uma série de situações que vão ocorrendo no decorrer de trade, dúvidas que são avançadas. E vamos terminar olhando lá o vendaval. A gente normalmente, quando vai montar um portfólio, a gente dá uma olhadinha para a gente ver se tem boas empresas. As boas empresas são aquelas que estão como core e risco, como a gente está vendo aqui. Então, a gente começa normalmente pelo setor de energia, e a gente não vai pegar aquelas empresas que estão com divulgação de resultado, né? E é por isso que esse índice de vantagem do mercado, a gente não pode dar tanta credibilidade para ele, porque ele está contaminado pela emoção dos resultados, não é um risco sistêmico. Então, até a gente passar por essa época de divulgação de resultados, o índice ele vai ficar, mas a gente já vai já conseguindo localizar boas empresas. Olha só a sinalização que a EQTL deu. E ela terminou sexta-feira com essa sinalização, um dinheiro na mesa. Então, se na segunda-feira você estiver pensando em vender volatilidade, vale a pena você conferir aqui no Vendaval se realmente continua dando essa sinalização. Olha o valor do ABJ, 71,1, uma maravilhosa oportunidade. Se a gente vai aqui para petróleo, vamos ver como é que está a situação do petróleo. Não está bom, a exceção da 3R Petróleo. Vamos ver como é que a divulgação aqui. Então, ela vê que já divulgou resultado, ok. Ela já divulgou resultado, está pagando 1,7. Quando a gente visualiza a 3R Petróleo, a gente vê que ela não tem um histórico muito bom. Mas a gente vê que a volatilidade histórica dela tem caído de forma consistente. Por quê? Por causa disso aqui, né? Por causa disso aqui. Então, ela começa a se tornar uma alternativa para a gente fazer esse triângulo delta 16, mas veja que ela está na categoria de atenção, então ela só pode ocupar uma parte do seu portfólio. Quando a gente vai aqui para a siderurgia, vamos para a siderurgia, que também é uma área importante, a gente vê que não tem nenhuma sinalização revelante, a melhorzinha seria a Bradespar, que está como evite, então você de fato tem que evitar. Em saneamento, Sabesp, estamos aguardando chegar aqui no IVR de 30. Quando a gente vê as empresas de comércio, a gente só opera basicamente a Hyper e a Drogaria Raia, então você vê aqui, contava com o IVR acima de 30, então não está. Então a gente consegue aqui já ter algumas oportunidades.
Quando a gente olha aqui os bancos, a gente vê que temos aqui o Bradesco e a Itaú S.A. O Itaú S.A., apesar de ser risco, na verdade, ele é core. Então, você ter uma empresa com comportamento core pagando 1% é algo que você pode considerar, né? O prêmio está baixo aqui no Bradesco. E é isso, as melhores oportunidades. Vamos ver aqui a Engie, se já passou. Olha aqui a Engie, dia 10 de agosto, já passou. Então, nós temos aqui duas boas oportunidades, com o IVR da Engie chegando a 90%. Olha só, olha só. Olha o ABJ 174, quando um bom ABJ é a partir de 20%. Aqui está dando 174. Que coisa impressionante. Excelentes oportunidades na área de energia, Engie Equatorial. Petróleo, vale a pena a gente começar a olhar com alguma atenção, porque ela é um ativo de atenção, mas pode fazer parte do seu portfólio. Siderurgia, a gente não achou nada de bom. Banco, vale sempre a pena considerar a Itaúsa, que é sempre muito confiável, uma excelente empresa para venda de volatilidade. Você vê que ela tem um histórico muito bom, você vê o quanto ela oscila pouco. E é isso, a empresa de comércio vale a pena a gente aguardar mais um pouco. E vale a pena também trazer para vocês aqui como é que está o andamento do nosso portfólio. Veja só aqui, ó, como está o andamento dos nossos alertas. Então, você vê aqui, olha só os resultados. Tem sido um mês bastante tranquilo. Olha só as taxas que nós obtivemos, né? Se você quiser dar uma aprofundada aí, basta você pausar a imagem, que você vai ver as taxas que nós estamos obtendo. Essas taxas aqui são sobre o capital que você tem lá na corretora, sem precisar de absolutamente nenhum manejo. E claro que depois eu vou colocar tudo isso bonitinho, com os gráficos e tudo isso inserido dentro de contexto de portfólio, só para vocês darem uma olhada do andamento nessa semana de como estão aí todos os alertas de agosto. Então é isso. Então eu posso dizer que essa é a análise piloto semanal de venda de volatilidade dentro do nosso mercado, né? Então eu quero um feedback de vocês. Comentem aí. Digam o que vocês mais gostaram, o que é melhor eu desenvolver, o que eu deveria aprofundar, falar mais. Vocês acham interessante eu fazer uma análise dos ativos que viraram alerta? Vai ficar muito grande. Eu posso até fazer, tá? Então diga aí o que vocês querem, porque eu estou aqui para servi-los, tá bom, gente? E vamos aí, enquanto não saem as grandes novidades, né, sobre a nossa carteira administrada, a gente vai operando e vai ganhando, né? Os alunos lá estão super dando feedback excepcional sobre o treinamento, o debate está muito intenso lá no grupo VIP. Cara, eu estou muito realizado, muito realizado. Eu me sinto muito abençoado de estar na posição que eu estou hoje, né? De poder estar trazendo algo tão importante para a vida das pessoas, que é um operacional vencedor como esse. Beleza, pessoal? Um prazer enorme sempre estar com vocês. E nos vemos aí nas redes sociais. Entra aí no Telegram, assina o Vendaval para você poder ter esse sistema maravilhoso. E também até o próximo vídeo.